Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus tem algo para nos ensinar hoje, amém? Essa palavra ela já está no meu espírito há alguns dias, não é? Porém, como nós estávamos com uma demanda de mensagens e de palavras, a gente aguardou o momento certo e hoje eu quero compartilhar com os irmãos essa mensagem, uma palavra de instrução, uma palavra de conhecimento, num tema que eu tenho certeza que todos gostam, né? Batalha espiritual. É algo que Deus ele tem falado conosco nesses últimos dias, porque estamos vivendo, amados, debaixo de uma guerra terrível, né? Não tem sido fácil os últimos dias. Então, o tema da nossa mensagem é: contra quem de fato é a guerra? Contra quem você está lutando, amado? Você conhece o seu oponente? Você sabe quais são as armas que estão sendo usadas nesses últimos dias para atacar a igreja? E qual é o projeto que este adversário tem tramado para nos dominar, para nos subjugar? Então nós precisamos conhecer, amém? Então, contra quem de fato é a guerra? Pergunte para a pessoa que está perto de você. Pergunta para ela, fala, irmão, contra quem nós estamos lutando? Meu Deus do céu. O Koinonia precisa ficar pronto logo. Os irmãos estão precisando de café da manhã. Mas nem para dar risada você está podendo hoje, irmão. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, dá um berro na orelha e fala, irmão, contra quem você está lutando, irmão? Você sabe contra quem você está lutando? Meu Deus do céu, parece que está no culto, nós estamos num velório. Você está diante do Rei da Glória, gente. Acorda. Amém? Abra comigo a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3 e versículo de número 4. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós nos revestimos agora do Teu Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua casa e pedimos, Senhor, aquilo que costumeiramente pedimos antes de ministrar. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que todo pensamento agora seja levado cativo à obediência de Cristo. Abra os nossos olhos, abra a nossa mente, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra e possamos, Pai amado, absorver todo o ensino, toda a instrução que o Senhor tem para nós nesta manhã de domingo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Eu vou começar lendo de novo. Se eu sou você, eu grifo na Bíblia. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu gostaria de ler mais uma vez esse texto, porém eu quero ler na versão NVT. A versão NVT ela trouxe uma clareza maior a respeito desse assunto. A versão NVT, nova versão transformadora, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Amém, amados? Esse texto ele trouxe muito mais clareza ao que nós queremos ministrar hoje. Queridos, há muito tempo se fala, o movimento de batalha espiritual, ele começou há muito tempo no Brasil, né? Ele veio, né, juntamente com o movimento neopentecostal, quando surgiu, anos 80, principalmente, quando começou a se levantar, não é? E no início, quando se fala de batalha espiritual, o que nós lembramos? Quebra de maldição, exorcismo, né? Pessoas caindo, possessas, endemoniadas, não é? E isso acabou ganhando um certo público, um certo interesse de muita gente. Muitas pessoas começaram a querer catar capeta pro chifre, não é assim? Muita gente queria pegar Satanás pro chifre, esfregar o focinho dele no chão,
né? E começou dessa forma. Já nos anos 2000 começou a se levantar dentro do tema batalha espiritual, conquista de cidades, né? E também a questão da cura interior, né? Aquilo que nós chamamos de cura interior. Quando parou de dividir o homem entre corpo, alma e espírito, porque até então, para nós, cristãos, vamos combinar, até um certo tempo, para nós tudo era espiritual, sim ou não? Acontecia alguma coisa, é o diabo. Acontecia outra coisa, é o diabo. Acontecia alguma coisa, é o diabo. Então, tudo para nós era espiritual, até que nós, teologicamente, começamos a compreender que o ser humano, ele é formado por 3 faculdades. O homem, ele é corpo, alma e espírito. Então, existem problemas que estão na esfera do corpo e precisa ser tratado de maneira correta. Por exemplo, você tem uma enfermidade do seu corpo, você precisa ir aonde? No médico. Deus tem o poder para curar? É claro que tem. Ele não perdeu o poder de curar e ele continua curando. Muito obrigado. Eu gostaria que fosse mais empolgante. Ele continua curando. Ele continua curando. Ele continua fazendo milagres. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca mudou. Amém? Todavia, isso não nos tira o dever de fazermos aquilo que precisa ser feito. Vocês estão comigo? Também existem questões espirituais. E as questões espirituais, nós vamos tratar com o espiritual. Vocês estão comigo, sim ou não? Como que nós vamos tratar as questões espirituais? Apenas fazendo exorcismo, expulsando Satanás, né? Não, queridos. Existem formas de trabalhar nas questões espirituais, principalmente nas disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais importantes para que você não vença batalha espiritual apenas naquele momento que você está passando por uma tribulação, mas que você possa vencer todos os dias, porque antes de você vencer Satanás, você precisa vencer a tua carne. Antes de vencer o império das trevas, nós precisamos entender que nós precisamos vencer o pecado que todos os dias está batendo a nossa porta. Porque nós somos seres carnais, sim ou não? Nós somos seres de carne e osso. E Paulo diz bem claramente que enquanto nós habitarmos nesse corpo mortal, o pecado sempre estará batendo a nossa porta. Então o primeiro inimigo que nós devemos vencer é a nossa carne. É o pecado que habita em nós. E nós precisamos vencê-lo todo dia. Vencendo o pecado, automaticamente você vence o diabo. Amém? Automaticamente você vence a batalha espiritual. Pastor, mas como que eu vou vencer a batalha da carne? Aplicando as disciplinas espirituais. Oração. Oração não é apenas aquele momento, querido, que você vai pedir as coisas para Deus. Oração é relacionamento com Deus. Amém? Por isso que quando Jesus ele vai falar da oração, ele não fala para você apenas orar em público. E Jesus não está proibindo orar em público. Existem, por exemplo, aqui, nós estamos no momento que nós podemos estar orando juntos. Amém? Mas Jesus, quando ele vai falar da oração, ele vai falar da importância da intimidade. Quando ele diz, quando vocês orarem, Mateus capítulo 6, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas, que vão para as praças e dizem palavras, e palavras altas, e oram em alto para serem notados pelos homens. E ele diz, não sejam também como os pagãos que pensam que pelo muito falar, eles serão ouvidos. Mas ele diz, todavia, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o vosso pai que está em secreto vos recompensará. E ele diz, e quando orardes, orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, todos conhecem. Eu poderia, amados, mostrar para você o princípio, como orar, porque Jesus não está ensinando uma regrinha, uma metodologia. Jesus está mostrando como nós devemos entrar na presença de Deus e como nós devemos sair da presença de Deus. Mas enfim, eu não tenho tempo para isso. O que eu quero dizer para você é que oração, a disciplina da oração, não são apenas momentos em que você vai fazer diante de Deus conhecidas as suas palavras, ou as suas petições, ou o seu desejo, ou as suas mazelas. Muitos usam, por exemplo, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E as pessoas pensam que esse texto fala que é para entregar os problemas. Não, querido, o problema é seu, você tem que resolver.
Você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, amém? Caminhos é o seu trilhar de vida. A sua vida tem que ser entregue ao Senhor. Não são os problemas que você entrega no altar, é a sua vida que deve ser entregue no altar. Os seus problemas não são sacrifício, você é o sacrifício. Os teus problemas não são adoração, mas o seu corpo em oração é adoração. Por isso que Paulo diz, Romanos 12:1, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O problema é que nós achamos que oração é um momento em que nós achamos o gênio da lâmpada mágica e queremos falar, né, esfregar ali, esfregamos a Bíblia, né, queremos esfregar a Bíblia e achar que Deus ele tem que ter 3 soluções para mim. Querido, oração é relacionamento com Deus. Levante a sua mão. Declare isso comigo. Oração é relacionamento com Deus. Diga, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais o mundo sai de mim. Quanto mais você se relaciona com Deus, menos do mundo você terá em você. Porque oração é disciplina espiritual. A segunda disciplina espiritual é a leitura e o estudo das Escrituras, que deve ser diário. Você deve buscar as Escrituras como fundamento da sua vida. Todos nós aprendemos, vocês têm aprendido, que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Nós não temos outra. Nós não temos um outro livro para usar, por exemplo. Não, queridos. A palavra de Deus é tudo o que nós temos. A palavra de Deus é a maior arma. A palavra de Deus é o melhor alimento. A palavra de Deus é a melhor cobertura. A palavra de Deus é a melhor direção. Tanto que a Bíblia diz que Deus exaltou acima de todas as coisas o seu nome e a sua palavra. Então a segunda disciplina espiritual que nós precisamos aplicar todos os dias é a leitura. Não apenas ler, querido, de maneira exaustiva, mas aprender a buscar o fundamento, que é estudar a palavra. Aprender a interpretar a palavra. Compreender o que de fato as Escrituras estão dizendo. Mas também buscar o rema, a revelação, porque Deus fala conosco todos os dias. Se você quer ouvir Deus falar com você todos os dias, você não precisa, amados, de um profeta, você precisa apenas abrir a Bíblia. Pastor, mas eu preciso ouvir de maneira audível, então leia a Bíblia em voz alta. Fica fácil. Mas a palavra de Deus, ela nunca deixou de ser suficiente. A palavra de Deus nunca deixou de ser, amados, o importante para a sua vida. Então a segunda disciplina espiritual é a leitura e o estudo das Escrituras. A terceira disciplina espiritual é o jejum. Jejuar faz bem. Por quê, pastor? Pastor, muitos de nós erramos na questão do jejum, por quê? A gente só faz jejum quando precisa de alguma coisa. Estou certo ou estou errado? A gente só faz jejum quando precisa de algo. Amados, aprenda uma coisa. Biblicamente, quando Deus estabeleceu o jejum, Ele estabeleceu o jejum por causa do arrependimento. Todas as vezes que Deus exige jejum, Ele exige pelo arrependimento. Por exemplo, na festa de Yom Kippur, na celebração de Yom Kippur, que é o dia da expiação, que dentro das festas fixas, é a única festa que Deus ordena o jejum. As outras não, as outras Deus fala, vocês vão comer pra caramba, vão dançar, vão celebrar. Mas na festa de Yom Kippur, é a única festa que Deus pede o jejum. E por que o jejum? Para que haja o arrependimento, para que haja a techuvá. E o que é techuvá? É fazer o caminho de volta para Deus. Então por que devemos jejuar? Para nos voltarmos para Deus. Para inclinar a carne e submeter a carne a Deus. É para isso que se jejua. Você está comigo? Amém? O verdadeiro jejum é aquele que você faz sem precisar de nada. Você faz, eu preciso jejuar, porque eu preciso submeter a minha carne. Paulo ensina a respeito de esmurrar o corpo, surrar o corpo, para submetê-lo à vontade de Deus. Então é para isso que se jejua.
Não se mas não estou falando para você que dentro do jejum você não possa apresentar propósitos. Você está comigo? Alguns usam, por exemplo, a figura de Daniel. Daniel, quando quis saber... Queridos, quando Daniel recebe a revelação, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Quando ele recebe a visão dos 4 animais, que representava 4 reinos, a Bíblia fala que Daniel ficou assombrado. Porque aquele sonho, aquela revelação falava de um futuro terrível para Israel. E Daniel, ele passa a jejuar 21 dias. Ele ora e jejua por 21 dias. Mas por que ele jejuou? Porque ele precisava se submeter a Deus, para compreender a vontade de Deus. Por que ele jejuou? Leia o texto depois. Daniel, do capítulo 7 ao capítulo 9. Por que ele jejuou? Porque ele precisava compreender a vontade de Deus. E lá no capítulo 9, a Bíblia diz que Daniel recebe a visita de um anjo. E o anjo fala para ele: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que aplicaste o seu coração a orar, as suas palavras são ouvidas. Mas eu fui detido pelo príncipe da Pérsia, batalha espiritual. Eu fui detido pelo príncipe da Pérsia e eu precisei pedir ajuda a Miguel, o primeiro príncipe, para que eu pudesse estar aqui e trazer a revelação. E a partir do versículo 27, Deus vai trazer toda a revelação para Daniel, dizendo: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. A revelação, talvez a maior revelação escatológica da Bíblia, que se funde, que se une ao Apocalipse, que é as 70 semanas de Daniel. Então, queridos, Daniel jejuou para se submeter à vontade de Deus. Levante a sua mão e declare comigo: eu preciso jejuar para me submeter à vontade de Deus. Entende, querido? Então, o jejum, ele é a terceira disciplina espiritual. E a quarta disciplina espiritual é estar em congregação. É estar com os seus irmãos. É estar com a igreja. Porque sozinho ninguém faz nada. Você já viu o exército de um só? Alguém aqui conhece exército de um só? Não existe exército de um só. Então, estar na igreja, viver em congregação, estar construindo relacionamentos, estar junto com os irmãos, não apenas, amados, quando eu falo comunhão, eu não estou falando apenas frequentar o culto de domingo, eu não estou falando frequentar apenas o culto de quinta, eu estou falando de construir relacionamentos, eu estou falando de você estar junto, eu estou falando de estar, olha o que a Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é, coloca o Salmo 133 por gentileza. Salmo 133, muitos conhecem, mas eu quero mostrar para você o grande segredinho que muitas pessoas não entendem. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem. Opa, segura o 1. Convivem. Olha para 2 ou 3 pessoas que estão ao seu lado e atrás de você. Fala: irmão, Deus se agrada com o nosso convívio. Fala para ela: por mais que eu não seja tão benção assim, a convivência é necessária. Você está entendendo, querido? Isso, o que o Salmo diz? Que isso é agradável a Deus, pastor Jean. Isso é agradável a Deus. Amém, amados? Por quê? Olha o que diz o versículo 2. É como o óleo precioso amado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes, os montes de Sião. Ali o Senhor, segura um pouquinho que eu quero que você entenda. Como que o salmista está comparando o convívio? Ele está dizendo que é como uma bênção. Ele está falando que existe algo sobre. Então ele compara com o óleo sacerdotal, que é derramado na cabeça e começa a escorrer por todo o... Quem é a cabeça da igreja? Então, queridos, se nós queremos viver a unção de Deus, nós precisamos ter a vida da cabeça, porque a unção começa na cabeça. Então, a unção é derramada em Cristo e de Cristo é derramada sobre nós. Você está entendendo, querido? E ainda ele compara com o orvalho que vem do Hermon. Por quê? Amados, Jerusalém, Monte Sião, e o Monte Hermon,
eles estão bastante distantes, aproximadamente 700 quilômetros. Monte Hermon, ele fica na região do Líbano, entre o Líbano e a Síria. Divisa Líbano, Síria e Israel. Ali o Monte Hermon. E o Monte Sião está em Jerusalém, está ao sul. Um está no extremo norte e o outro está no extremo sul. Mas por que ele fala como o orvalho que vem? Porque o Monte Hermon, principalmente no tempo do inverno, ele neva. E faz muito frio. É a única região que neva. Inclusive, ontem eu vi uma foto do pessoal, conseguiu, onde não estava tanto nevoeiro, e conseguiram tirar uma foto das colinas do Golã, e lá em cima você vê aquele pontinho branco, o Monte Hermon. Bem da região da Galileia você consegue ver. Então o que acontece? Aquelas geleiras que são bastante, que ficam no Monte Hermon, o vento vai trazendo o orvalho daquela geleira. Entendeu? E ele chega até onde? O Monte Sião. Hermon está em cima, Sião está aqui. Então os ventos vão trazendo o orvalho. E vai sendo derramado sobre Sião. Entendeu? Por isso que é comparado. Por que o salmista compara? Porque aqui está, ó. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A vida está na convivência. A vida não está na frequência. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. A vida está na convivência, não está na frequência. Então não é sobre frequentar culto, é sobre conviver com pessoas. Eu vou repetir, querido, não é sobre frequentar cultos, não é sobre frequentar conferências, não é sobre frequentar, queridos, não é sobre frequência, é sobre convivência. Amém? Então essas são as 4 disciplinas espirituais. Nunca se esqueça. A oração, a leitura e o estudo das Escrituras, o jejum e a convivência como igreja. São 4 disciplinas espirituais que vai nos fazer vencer todos os dias a nossa carne. Todos os dias nós vamos matar a nossa carne. E aí vamos ganhar o quê? A legitimidade para vencer as batalhas espirituais. Agora, preste bem atenção. Neste tempo, amados, nós estamos vendo um bombardeio. Por quê? Com o avanço tecnológico, a informação chegou a todos nós. Hoje nós temos uma gama muito grande de informação. Todos os dias nós estamos recebendo uma carga de informação, sim ou não? E hoje nós temos a facilidade de conhecer tudo através da informação, redes sociais, YouTube e tudo mais. E tudo isso, amados, tem sido usado como um bombardeio na cabeça de todo ser humano. Todo ser humano, desde pequenininho até o maior, está sendo bombardeado com tudo quanto é informação. Nós recebemos informações sobre política, e nós estamos bem informados a respeito de política. Nós recebemos informação sobre religião, recebemos informação sobre estudos da Bíblia. Você procura, amados, você tem uma gama de informação hoje que muitas vezes está sendo usado pelo principal adversário que nós temos, como um mecanismo para fazer o quê? Roubar a tua mente. E aqui está contra quem lutamos. O maior campo de batalha espiritual, querido, não é a igreja. O maior campo de batalha espiritual não é, amados, a esfera humana. O maior campo de batalha espiritual é a tua mente. A tua mente, desde o Éden. Porque quando Satanás, ele passa a conviver, ele se apodera do corpo da serpente. E ele passa a conversar com a mulher, o que ele estava trabalhando? Com a influência. Não é qualquer influência. Pegue lá em Gênesis, a influência da informação. Só que ele passa a informação distorcida. Por que ele passa a informação distorcida? Porque ele quer roubar a mente. E ele conseguiu roubar a mente da mulher. Como que era a conversa no Éden? Não foi isso que Deus disse, que você não pode comer de nenhuma das árvores, dos frutos das árvores? A mulher fala o quê? Não. Deus disse
que não era para nós comermos do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que nós comêssemos, nós íamos morrer. Informação. Deus disse, Deus estabeleceu. Como a serpente argumenta? Ele fala que Deus é mentiroso. Ele fala assim, não é assim. Porque Deus sabe que o dia em que você comer, você será igual a Deus. Ele transmite uma informação e pela informação ele influencia. E pela influência ele derruba o ser humano. Isso não é novidade. Todavia agora, neste tempo que nós estamos vivendo, isso está cada vez mais evidente. Nós estamos sendo bombardeados com informações todos os dias. Para quê? Porque Satanás, querido, preste bem atenção. Escute o que eu vou dizer para você. Satanás não quer a tua família. Satanás, querido, ele não quer o país. Ele não quer, querido, a cidade. Sabe o que ele quer? A mente de um ser humano. Porque, amado, se ele dominar a sua mente, ele governa a tua história. Se Satanás governar a tua mente, ele vai governar a tua história. Ele vai determinar a tua história. É por isso que ele quer roubar a nossa mente. Ele quer arrebatar, ele quer capturar a nossa mente. Porque, pastor, mas por que o senhor está falando do diabo? Nós precisamos entender isso. A nossa luta é contra ele. Coloca para mim Efésios capítulo 6, versículo 12. Efésios 6:12. Essa é a nossa batalha. Amém? Essa é a nossa batalha. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Amados, segure o texto, não tire ele. Escute, a sua batalha não é contra a direita, não é contra a esquerda. A tua palavra não é... A nossa luta não é contra o movimento LGBT. A nossa luta não é contra a política. Não, querido. O problema dessa geração de crentes, o problema dessa geração de cristãos, é que nós não sabemos verdadeiramente contra quem é a guerra. Um dos maiores erros que a igreja cometeu na última eleição presidencial foi achar que a nossa luta era contra uma ideologia e começaram a idolatrar um homem. E eu não estou falando dos outros, eu estou falando inclusive eu. Porque eu também cometi esse erro. Esse foi o maior problema da igreja. Deus, ele exaltou a igreja, mas a igreja se perdeu na idolatria. A igreja se perdeu, porque passou a entender que a guerra estava no âmbito político e nunca esteve. A nossa batalha não é contra seres humanos. Levante a sua mão e declare isso. A minha luta não é contra seres humanos. Nunca foi, querido. Você precisa entender contra quem você está lutando. Então a sua luta não é contra patrão, a sua luta não é contra empregado, a sua luta não é contra... Não, querido. A sua luta é contra quem? As poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados, existe uma guerra real, que acontece no âmbito espiritual. Para fazer o quê? O que o diabo quer? Ele quer roubar a tua mente. Ele só quer isso. Como eu disse, se ele roubar a tua mente, se você entregar de presente para ele a sua mente, ele simplesmente vai ter a sua história. Por que a história da humanidade ela é marcada por tantas tragédias? Começando em Gênesis 6, o dilúvio. E depois tantas outras tragédias que aconteceu na história do mundo. Porque o homem e a mulher entregou de presente a sua mente para o inferno e passou a receber a influência da maldade. Você entende, querido? Então essa é a nossa batalha. Quando nós falamos de ideologias, por exemplo, eu preciso entender, querido, que tudo isso, tudo que acontece no mundo, existe um domínio espiritual. Então preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Olha o que a Bíblia diz
no capítulo 10 de 2 Coríntios, que foi o texto que nós lemos, que nós estamos lutando contra o quê, querido? Forças de raciocínio humano. Porque o mundo é governado por seres humanos, sim ou não? Todas as esferas da sociedade, nós chamamos de 7 montanhas. Todas as esferas da sociedade, a política, a religião, a educação, artes e entretenimento, economia, família, religião, tudo está debaixo de um governo espiritual. Mas o espiritual, para se manifestar, ele precisa do natural. Então, amados, entenda que tudo existe um governo espiritual. E há de fato um governo espiritual. Mas, todavia, há uma influência sobre fortalezas de raciocínio humano, sobre falsos argumentos, que na versão mais clássica vai chamar de sofisma, e opiniões arrogantes. E quais são os propósitos desses 3 pontos da batalha? Levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. Fazer com que as pessoas não conheçam a Deus de fato. Fazer com que você não conheça Deus de fato. Que você conheça a Deus apenas no limite da religião. Que você conheça a Deus apenas na esfera de uma mera informação e não numa experiência pessoal. Agora, amados, preste atenção no que eu vou dizer. A batalha do pensamento, porque aqui está a batalha. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim: o maior campo de batalha espiritual é a minha mente. Por quê? A Bíblia diz que assim como você pensa, assim você é. Provérbios 23, 7, parte A do versículo. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Você é o que você pensa. Você vive o que você pensa. Por quê? Todo pensamento vai gerar um sentimento. Todo sentimento vai gerar uma ação. Entendeu? E tudo que você agir, a maneira como você agir, essas ações nós chamamos de plantio. Na maneira como você planta, você colhe. Gálatas 6,2 declara isso. Não se engane o homem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Então, preste atenção. Isso é desde o Éden. O homem caiu por causa de uma ação. O texto de Gênesis 4 declara ainda que vendo a mulher que a árvore lhe era agradável aos olhos e poderosa para lhe dar sagacidade, ela pegou, comeu e deu ao seu marido. Um pensamento gerou um sentimento gerou uma ação, e uma ação gerou uma reação. Por isso que Satanás, ele quer os nossos pensamentos. Porque se ele roubar o teu pensamento, e ele tiver o teu pensamento, Odair, ele vai governar as tuas decisões. E são as suas decisões que vão determinar se você vai viver bênção ou se você vai viver maldição. Então, queridos, assim como você pensa, você é. Isso é um fato. Agora, essa profecia, queridos, desse tempo que nós estamos vivendo, de uma batalha ávida pela mente humana, para dominar os pensamentos humanos, ela foi profetizada. Zacarias 9,13 diz isso. Quando eu curvar Judá como se curva um arco e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Deus está falando, através do profeta Zacarias, de uma briga, de uma batalha. Mas essa batalha não seria uma batalha com armamento bélico. Porque filhos de Sião e
filhos da Grécia estão falando de dois tipos de mentalidade. Se você puder, há uma série de mensagens nossa no canal do YouTube da igreja, onde tem exatamente é uma série de mensagens com o título Cultura do Reino. Se não me falhar a memória, acho que é Cultura do Reino. Inclusive está no aplicativo. Se você entrar no aplicativo da comunidade, você vai ver lá, está lá. Toda a série de mensagens dá um baita de um estudo. Então lá, em uma das mensagens da série tem a luta contra os filhos de Sião, contra os filhos da Grécia. Então, filhos de Sião e filhos da Grécia está falando de duas mentalidades. Porque a Grécia é o berço da filosofia. O amor aos pensamentos. O centro do hedonismo, a busca pelo prazer. Onde o homem é o centro de todas as coisas. O prazer humano é o centro de toda a humanidade. Então nós estamos falando de dois tipos de mentalidade. Os filhos de Sião fala de uma mentalidade voltada para a obediência a Deus e a sua palavra, que o influencia a uma vida justa e piedosa. Uma vida totalmente dedicada a Deus. Uma vida onde se anula as suas vontades para viver a vontade de Deus. Essa é a mentalidade dos filhos de Sião. Porque Sião fala da Torá. Isaías 2 diz: de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Por isso está dizendo os filhos de Sião, aqueles que têm a mentalidade de Sião, de onde veio a lei, de onde vem a palavra. Mas a mente grega, ou os filhos da Grécia, está falando de uma mentalidade voltada para o antropocentrismo, onde o homem é o centro. Como diz a pregação do dia de hoje, o homem é o ponto fraco de Jesus. O ser humano é o centro de todas as coisas. Onde o homem deve buscar seus interesses pessoais influenciados pelos desejos e pelo prazer. Então nós temos aqui dois tipos de mentalidade que estão em conflito. E Paulo vai expressar esse conflito em Gálatas 5, 16 e 17. Quando ele diz: andai no Espírito, e não satisfazeis os desejos da vossa carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que não façais o que quereis. Então o conflito dos filhos de Sião e dos filhos da Grécia é uma realidade. Dois tipos de mentalidade. Não é uma guerra bélica. Não é uma guerra bélica, mas uma guerra de influência. Você está debaixo de uma batalha de influência, onde o diabo quer de qualquer maneira sequestrar a sua mente. Ele quer sequestrar a sua mente de alguma maneira. Amém, queridos? Agora preste bem atenção, duas certezas ou duas convicções você precisa ter nessa batalha. Primeira, todo o sistema está sendo governado pelo maligno. Amados, entenda, política, religião, pastor, religião. Ai, graças a Deus eu sou evangélico, essa é a pior. Essa é a pior, sabe por quê? Porque sequestra a liberdade das pessoas. Amados, quando você falar que você é da Shalom, você, por favor, não fala que você é evangélico, não, fala que você é cristão. Pelo amor de Deus. Política, religião, economia, família. Pastor, família, por mais que seja um fundamento de Deus, hoje existe um governo que está tentando roubar o verdadeiro fundamento da família. Isso é um fato. Artes e entretenimento e outras esferas existentes. Tudo isso, todo esse sistema está sendo governado, dirigido por um poder influenciador do maligno. Então, querido, preste bem atenção. Nesse sistema mundial não tem nada que seja bom para você. Nesse sistema
não tem nada que seja bom para nós. Por isso que Jesus ele deixa bem claro quando ele ora por nós. Você sabia que Jesus orou por você? João 17 diz que Jesus ele orou falando assim: Senhor, eu não oro apenas por estes, mas eu oro por aqueles que através destes hão de crer em mim. E ele disse o quê? Senhor, eu oro porque eles não são desse mundo, assim como eu não sou. Amados, preste bem atenção. Para você que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, você que nasceu de novo, você é uma nova criação, amém? Se você é uma nova criação, querido, esse mundo para você é apenas uma peregrinação para um propósito. Você nasceu para um propósito. E esse propósito não é outro a não ser revelar Cristo, que é o propósito eterno. E o que Satanás quer? Tirar de você esse propósito. Fazendo o quê? Ao invés de você se tornar a expressão de Cristo, você se torna a expressão do homem caído, do homem perdido. Por isso que eu falo que a religião ela não tem o poder. Amados, a religião ela pode determinar o que você faz. Não assiste televisão, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Só que você pode... Amados, o pessoal vive num farisaísmo terrível, porque ele não pode para não mostrar para os outros, mas escondidinho, se tiver escondido pode. É isso que a religião faz. Ela sequestra a liberdade das pessoas. Não é mais fácil dizer, é santidade. E santidade não é imposição. Santidade é escolha. Eu tenho que fazer a partir daquilo que o Espírito Santo ministra em mim, não a partir daquilo que o homem determina que eu faça. Então, enfim, querido, você precisa entender que o sistema mundial não tem nada de bom para te oferecer. Agora, logicamente, como ser humano, você vai ter que aprender a ter o quê? Discernimento. O que serve e o que não serve para mim. O que serve e o que não serve para mim. Eu, para ser honesto para você, quando eu olho para filmes, olho para música, olho para tudo, eu percebo que nada disso serve para mim. Nada disso serve para mim. Quando nós olhamos para o sistema, você vai perceber que não tem nada que sirva para você. Eu não estou dizendo para você que você não deva viver. Amém, queridos? Eu não estou aqui falando para você que você tem que virar. Não, querido. Eu estou dizendo para você, você precisa, neste tempo de bombardeio de informação, você precisa aprender a ter discernimento, para discernir o que pode, o que você deve, não é nem o que pode, querido, é o que você deve ou o que você não deve. Porque olha o que diz a palavra. 1 João capítulo 5, versículo 19 diz: sabemos que somos de Deus. Levanta sua mão e diga assim: eu sei que eu sou de Deus. Mas olha o que o texto continua: e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo. E quando fala de mundo, está falando do sistema que governa. As plataformas que nos faz uma sociedade, política, religião, economia, família, entretenimento, enfim, tudo isso, que nós chamamos de 7 montanhas. A Bíblia diz que tudo isso está debaixo do poder de quem? De quem, gente? Se está debaixo do poder do maligno, eu vou me entregar ao sistema? E esse é o erro hoje, principalmente da cristandade, que tem normalizado o pecado dentro da igreja, dizendo, está tudo certo, está tudo normal, está tudo maravilha, tudo é permitido. Mas por que isso? Simplesmente para ver casa cheia. Eu sempre digo e vou falar para vocês aqui, eu não estou preocupado com casa cheia. Eu não negocio o evangelho, querido. Se você quer congregar aqui, é muito bem-vindo, é bênção. Só que eu não vou negociar princípio para agradar você. Eu não vou negociar o evangelho para fazer carícias a você. O que é pecado, acabou, acabou e fim de conversa. Nós podemos ser assim, ó, todo descolado. Eu ia até vir com a roupinha de pastor hoje, mas falei, não, hoje eu vou
Eu vou maneirinho hoje. Mas princípio não se negocia. Então, querido, entenda algo. O mundo está sob o poder do maligno. Segunda convicção que você precisa ter. Todo sistema está sendo manipulado pelos filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Quando? Quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então eu pergunto para você, quem determina? Vou falar principalmente para os jovens. Aqueles que criam jogos, fala para mim, essas pessoas são tementes a Deus? São filhos da desobediência. Aqueles que criam as coisas, a moda, que cria as músicas, que cria os filmes, eles têm qualquer ligação com Deus? Eles têm qualquer compromisso com Deus? Não, o compromisso deles não é com Deus. E eu me arrisco a dizer para você, querido, que muitos desses ainda têm uma baita de uma aliança com Satanás. E um monte de crente vai atrás. Ai, legal, né? Legal, né? É por isso que você vê um monte de crente frio dentro da igreja. Um monte de pessoa que frequenta os cultos, mas vive dissolutamente porque não sabe quem é, não tem identidade em Cristo, porque negocia a sua nova natureza. Então, querido, você tem as duas convicções. Primeiro, o sistema está sendo governado pelo maligno. E o segundo, todo esse sistema é manipulado por filhos da desobediência. Agora, vamos lá, querido. Como que nós vamos lutar essa guerra então, pastor? Se eu sei que eu estou debaixo de um poder terrível, amado, e para pensar. Você assiste um negócio lá na internet, fala se não é verdade. Automaticamente você fala, olha, rapaz. E aí, amado, você começa. E o diabo começa a trabalhar a sua mente. E o diabo... Você já percebeu, querido, quanto está faturando? Eu só vou dar um exemplo para você. Quanto está faturando as lojas virtuais como Shein, Shopee? Aqui não tem ninguém que compra na Shopee. Não tem. Mercado Livre, Amazon. Por quê? Porque você vai passando o feed de notícias e eles vão gerando necessidades que não existem em você. Ai, vi uma vassourinha lá. Ai, lindo, comprei. Tá, papá, mete o cartão de crédito, passa o bruxo. Ai, um negocinho lá, comprei. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Amazon, estou falando que você não pode comprar. O que eu estou dizendo para você, perceba como nós estamos sendo manipulados. E ainda a gente acha que está sabendo de tudo. Como que você vai vencer tudo isso, querido? E não é só isso. Para pensar. Amados, você já percebeu que quando você está conversando numa mesa, agora mesmo, se o seu celular estiver ligado, ele vai estar ouvindo a minha voz. Ao sair daqui, você vai começar a receber coisas no seu feed de notícia. Você está conversando, ar-condicionado. Nossa, João, o ar. E você está falando, não, o ar-condicionado tal. Você abre o celular, aparece uma propaganda de ar-condicionado para você. 15 vezes no cartão. Aí você fala, compro ou não compro, compro ou não compro, compro ou não compro. Comprei. Hã? É assim ou não é? Amados, você está sendo manipulado. O mundo está sendo manipulado. Agora preste minha atenção. Como nós vamos vencer essa guerra? Porque escute o que eu vou dizer para você. Há algo triste acontecendo no meio da cristandade. Os cristãos estão caindo. Existe muita gente com problema de tudo quanto é tipo, que não deveria ter. Porque o que deveria determinar o seu estilo de vida seria o novo nascimento. Mas por hoje não ser o novo nascimento, por causa dessa influência, tem um monte de crente dentro das igrejas que estão mais perdidos do que os perdidos.
Quer que eu falo para você, querido? Nós estamos tendo que pregar o evangelho para crente de novo. Por quê? Porque nós, como cristãos, que deveríamos viver a partir da nossa natureza em Cristo, a partir do nosso novo nascimento, a partir do nosso batismo, estamos nos entregando ao sistema. E você pode perceber, por causa disso, nós estamos orando cada vez menos. Por causa disso, nós estamos lendo e estudando a palavra cada vez menos. Pode perceber. Por causa disso, nós estamos jejuando menos. E o pior, por causa dessa influência, nós estamos congregando menos. Nós estamos convivendo menos. Eu sou da época, querido, que rede social era você estar andando na rua com um monte de crente pregando evangelho de madrugada. Nós tínhamos um projeto em Bauru chamado SOS Madrugada. Eu tinha 16 anos, gente. Minha mãe só deixava eu ir porque o pastor ia junto. E a gente saía. Era um saco de pão com manteiga, uma garrafa de chá e um monte de panfleto na mão. E saía. Ia lá na Ezequiel Ramos, que era o reduto de prostituição. Saía pregando, tomava xingo de homossexual, mas nós estava lá. Hoje, se alguém tomar um xingo na hora de estar evangelizando, ai, magoei, eu não quero mais pregar o evangelho. Ai, raça. Amados, como você vai vencer isso? Porque você pode vencer. A Bíblia diz em 1 João, vocês têm a unção do santo. E sabeis tudo, não vou falar de novo. A Bíblia diz, vocês carregam a unção do santo e sabeis tudo. Pode perceber, gente. Por causa dessa influência mundana, nós estamos orando menos. É verdade ou não é? Quando nós anunciávamos, por exemplo, culto de oração, a igreja lotava. Não, vamos buscar e tal. E os irmãos viravam no giraia. Hoje os irmãos nem oram. Onde fala, ora igreja. Fala. Clama igreja. Nós estamos orando cada vez menos. Nós estamos jejuando cada vez menos. Nós estamos estudando e lendo as escrituras cada vez menos. Por quê? Porque estamos ocupados com o sistema. Afinal de contas, pessoas passam até 3, 4, 5 da manhã jogando. Adolescentes de 13, 14. E o pior, adolescentes de 40, 45, 50 anos. Pois é. Acho que se fala a Deus já diz muita coisa. Passa até 4, 5 da manhã jogando. Aí perde o casamento. Aí vem com aquela cara desmilinguido. Pastor, o casamento está acabando. Homens que estão passando horas jogando bets. Os bets da vida, super bet, não sei o que é bet, não sei o que é bet. Esses bet aí você sabe que é a esposa do diabo, né? É a bet, é a diabetes. Tá levando economias de famílias inteiras. Tá levando casamentos ao fracasso. E posso falar para você? E ainda tem pastor que na hora do aconselhamento fala, não é pecado. Como não é pecado, querido? Se ele estabelece a avareza. E a Bíblia fala que a avareza é como pecado de feitiçaria. Como pecado de idolatria. Por que avareza? Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. E quanto mais você joga, mais você perde. É verdade ou não é? Aquilo que estimula a avareza, querido, pronto, já não serve. O que acontece? Nós estamos nos relacionando. Aí o que acontece? Chega de domingo, não tem força para vir para o culto. E vem para o culto cada vez menos. E se relaciona cada vez menos. E convive cada vez menos. Com isso, nós estamos vendo uma igreja
que dia após dia está minando. Mas eu creio, querido, Deus está levantando um remanescente que vai viver um grande avivamento nesses dias, amados, e vai impactar essa sociedade, vai impactar esse mundo de uma maneira tão extraordinária, que vai acontecer como aconteceu, querido, nos tempos da Rua Azusa, amém? Amados, as pessoas vão começar a passar na frente de igrejas, vão começar a dobrar os joelhos, se arrependendo de pecado, porque ainda existe um remanescente. Eu quero acreditar, querido, e eu profetizo que aqui neste lugar existe um remanescente que vai viver um grande avivamento do céu antes da volta do Senhor Jesus Cristo. Se é para Jesus, ele merece. Como vencer a guerra? Primeiro, o simples, a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13 ao 18 diz: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então vamos lá, aqui Paulo está falando de um armamento. Primeiro lugar, 2 Coríntios 10 diz que, mesmo sendo seres humanos, nós não lutamos com as armas humanas, amém? Nós lutamos com armas poderosas em Deus. Nós lutamos com as armas poderosas de Deus. Então não são com argumentos humanos. Não adianta vir com filosofia, não adianta vir, querido, com teologia filosófica, teologia sistemática não vence batalha espiritual. E falo isso com propriedade, falo isso como teólogo. Teologia sistemática não vence batalha espiritual. Por quê? Porque eu vejo um monte de teólogo praticando o pecado, normalizando o pecado, e um monte de gente seguindo. O que vence batalha espiritual é vida com Deus, querido. É vida com Deus, é vida em Cristo, é vida mergulhada em Cristo. É isso que vence. Então, qual que é a arma? Cinto da verdade. Couraça da justiça. Vamos pegar um armamento completo. Cinto da verdade. Couraça da justiça. Calçados com a prontidão do evangelho. Escudo da fé. Capacete da salvação e espada do Espírito. Posso resumir tudo isso para você ou não? Onde você vai encontrar, por exemplo, a verdade? Onde? Na palavra. Onde você vai encontrar a justiça? Na palavra. Onde você vai encontrar o evangelho? Quando você recebe fé? Quando você ouve porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir o capacete da salvação. Onde você encontra a salvação? E a espada do Espírito, que é o quê? Resumidamente, as armas espirituais ou o armamento espiritual se define como uma vida prática da palavra de Deus. O que nós cristãos precisamos voltar a ter? Uma vida prática da palavra de Deus. Não ser apenas conhecedores, não ser apenas meros espectadores, mas praticantes. Praticantes. Como que se resume o armamento espiritual? Uma vida prática da palavra de Deus. Uma vida prática da palavra de Deus. Uma vida prática da palavra de Deus. Porque quando o inimigo vier, quando a batalha vier, você vai poder vencer como Jesus venceu. Como que Jesus venceu? Está escrito. Como que Jesus venceu a sua batalha espiritual? Jesus estava enfrentando uma crise. Mateus capítulo 4 diz que Jesus, após o seu batismo, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Alguém aqui já sentiu fome extrema? Não gera uma crise?
Imagina, amado, imagina ser crente. Ainda bem que os crentes dessa igreja tudo come pouquinho. Aqui só come pouquinho. O menos que come é o Johnny, né, Johnny? O Johnny, tadinho, come que nem um passarinho. Que nem um pardalzinho. Hã? Que nem um tiranossauro rex. Imagina, estava numa crise. E é exatamente nas crises que o diabo vem tentar nos influenciar. Primeiro, contestando a sua identidade. Se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. A vantagem de você ter uma vida prática das Escrituras, querido, uma vida prática da palavra, é que você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Entendeu? Quando você tem uma vida prática da palavra de Deus, você ganha uma identidade. Quando você sabe quem você é, você não precisa provar nada para ninguém. Foi o que o diabo falou para ele. Falou assim, eu não vou fazer. Porque assim está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí o diabo fala para ele, você conhece Bíblia, né, irmão? Então vem cá, eu vou levar você num lugarzinho. Levou ele no alto do pináculo do templo e falou para ele assim, pula daí, porque está escrito. Amados, escute, Satanás está tentando sequestrar a mente de pessoas usando a Bíblia. Tá cheio assim, ó, na internet. Pastor, mas tá na Bíblia. E tem um monte de gente caindo, que igual patinho. Sabe por quê? Porque a Escritura é apenas um conhecimento superficial, não é uma vida prática. Porque vida prática fala de vida com Deus, fala de vida com experiência com Deus, fala de conviver com Deus. Pula aí! Porque está escrito. E ele cita, sabe o que, querido? O Salmo 91, que todo mundo ora. Às vezes tem até aquela Bíblia amarelada, né? A página no Salmo 91, naquela cabeceira da cama, ou em cima da estante. Achando que só o texto resolve alguma coisa. Querido, o texto ele só tem ação quando ele encontra uma vida prática. Mas ele citou, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar e te livrar. Olha o que é uma vida prática da palavra. Mas também está escrito, não tentarás o vosso Deus. Você conhece bem Bíblia, né, irmão? Então vem cá. Levou ele no mais alto e falou para ele, tá vendo? Tudo isso eu te dou. Com qual autorização Satanás fala eu te dou? Porque o homem deu para ele. E olha como o diabo tem enganado pessoas. Olha o que ele promete. Tudo isso eu te dou, se prostrado me adorares. Amados, sabe quem oferece recompensa? Não é o Evangelho. A única recompensa que o Evangelho promete para nós é a vida eterna. Evangelho não é fonte de lucro financeiro. Evangelho é renúncia. Evangelho sempre foi renúncia. Quem fica prometendo as coisas, porque você vai receber isso, porque você vai receber aquilo, porque você vai... Isso daí quem promete, querido, é Satanás. Tem um monte de gente prometendo um monte de coisa, usando o Evangelho, e um monte de gente indo embora. Se prostrados me adorar. A única pessoa que pede adoração para receber alguma coisa, Satanás, para dar alguma coisa é Satanás. E Jesus falou para ele, sai daqui, Satanás. Porque assim está escrito, somente ao Senhor seu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O que aconteceu depois disso? A Bíblia diz que Satanás vai embora. Ele é maravilhoso. E vem os anjos servir um banquete para Jesus. Amado, viva uma vida de obediência e você vai ver o céu trabalhando por você. Viva uma vida de obediência, viva uma vida pautada na palavra e você vai ver os céus trabalhando em teu favor. Você está me entendendo ou não? Agora, uma outra prática. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e 25.
já partindo para o encerramento. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Estamos falando de armas poderosas em Deus. A primeira que nós falamos, o prático. A armadura de Deus. Efésios. Mas aqui, queridos, o autor de Hebreus, ele vai nos apresentar mais 5 armas que nós devemos praticar na luta contra esta guerra diária, contra esse sistema que está tentando sequestrar a nossa mente. Primeiro, convicção de fé. Levante a sua mão e diga comigo: eu preciso estar convicto da minha fé. O autor de Hebreus diz: vocês têm que estar convictos em relação à fé de vocês. Amados, deixa eu perguntar para você: você é convicto quanto à tua fé? Ou quando você assiste o pastor YouTube, pastor Instagram, pastor Facebook, pastor TikTok, pastor Threads? Tá tudo lá, embutido. Você titubeia: será que é verdade? Será que é verdade? Nossa, o apóstolo falou diferente, eu não sei não. Você é convicto da sua fé, querido? Ou o primeiro vento que bate na sua casa te abala? Ou o primeiro vento contrário que bate no seu barquinho, você já acha que acabou, vai morrer? Então, uma outra arma poderosa em Deus para destruir fortalezas de pensamento, destruir falsos argumentos que querem nos levar para longe do conhecimento, sabe o que é? Convicção de fé. Você precisa estar convicto a respeito da tua fé, naquilo que você crê, naquilo que você acredita. Você precisa estar firmado nisso. Segundo, você precisa ter um coração lavado para se purificar da consciência culpada. O que é isso, pastor? O que seria um coração lavado? Vida em santidade. Vida em santidade é uma poderosíssima arma para você vencer as influências deste mundo. Amém? Levante a sua mão e diga comigo: eu preciso viver uma vida em santidade. O que é uma vida em santidade, pastor? Está relacionado com usos e costumes? Não. Vida em santidade é dia após dia renunciar o pecado para fazer a vontade de Deus. Renunciar o pecado para fazer a vontade de Deus. Renunciar o pecado para fazer a vontade de Deus. Quando você faz isso, você se torna santo. No termo hebraico, kadosh. O que é o kadosh? É o incomum. Mas já parou para pensar? Você é o diferente na empresa. Já falaram isso para você? Algum dia já falaram isso para você? Que você é o diferente da empresa? Me recordo quando eu trabalhava no Pascano. O Reinaldo acho que não trabalhava nessa época. Não lembro se você trabalhava lá. Ou você trabalhava e ficava no balcão, na parte de trás. Eu acho que, não sei se foi no começo. O pessoal fazia churrasco e ia lá no Bar do Juca. Não é da sua época, então. E ele sempre passava a listinha. Oliveira, você vai? Falei: rapaz, eu não vou. Mas por que você não vai? Falei: rapaz, é bar. Tudo bem que é em cima, mas é bar. Pra mim não pega bem. Não vou, não é um ambiente pra mim. E toda vez eles passavam a lista. E numa certa vez, eles foram passar a lista. E a hora que chegou na minha vez, falou: não passa nem nesse aí, que você aí é mais amigo de Deus do que amigo nosso. E você acha que eu fiquei chateado? Eu quase saí falando língua estranha, rodando no manto. Porque é isso. Você é o diferente da empresa.
Você é o diferente da família. Você é o diferente lá na sua empresa, a sua empresa é uma empresa diferente. Não é uma empresa como qualquer outra, é uma empresa diferente. Ela é incomum, ela é diferente de tudo. Isso é ser santo. Entende, querido? Então, vida em santidade, tendo um coração lavado da consciência culpada, ou seja, não carrego mais culpa, porque Cristo me lavou e perdoou todos os meus pecados. Terceiro, manter firme a confissão da esperança. Aqui não está falando só de manter na mente, mas declarar. Você precisa declarar a sua esperança, querido. O que nós costumamos declarar? Ih, rapaz, o Brasil tá feio. Ih, não sei. Amados, você precisa manter firme a confissão da sua esperança. Sabe por quê, querido? Fiel é aquele que prometeu. E aqui não está falando de promessa terrena, está falando da promessa da sua vinda. Essa é a nossa esperança. Nós não estamos falando de uma esperança superficial, de ter um mundo melhor, de viver, querido, num mundo cheio de riqueza. Não, a nossa esperança está no dia em que vai ressoar a última trombeta. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estamos vivos, nos encontraremos com Ele, teremos este corpo mortal transformado em imortal, então será declarado: tragada foi a morte na vitória. Essa é a nossa esperança. Por isso, mantenha firme a confissão da sua esperança. Se mantenha firme, irmão, confessando, declarando: o mundo não tem esperança, mas eu carrego uma esperança. Por quê? Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Quarto, motivar uns aos outros através do amor e das boas obras. Você conhece um monte de gente que está desanimado, não conhece? Ao invés de você ficar esperando o pastor fazer, começa a motivar: irmão, vamos, irmão, tá chegando aquele dia, irmão, vamos, irmão. Vamos, o que eu preciso fazer para ver você avançar? Vamos, irmão, é pra frente, irmão. Tem que ser igual o Buzz Lightyear, é o infinito e além, irmão, nada para trás. Quem anda para trás é caranguejo, não é o infinito e além. Motivar uns aos outros, é isso que o autor de Hebreus diz. Olha o que ele diz aqui e consideremos uns aos outros para nos incentivar. Hoje, ao invés de incentivar, amados, a gente está se matando. Ah, irmão, estou desanimado. Ah, eu vou falar para você, nem eu estou com vontade mais de ir, irmão. Ô tribulado. Filhote de cruz credo. É incentivar. Fala para o seu irmão, fala assim: irmão, olha para mim e veja como eu estou feliz de estar aqui. Eu estou vendo que você está feliz pra catiça, irmão. Meu Deus do céu. Sabe o que é esse resultado? Influência. Nós estamos tão contaminados com esse mundo, querido. Amados, se eu tivesse autoridade, eu pedia para Deus enviar um anjo para fazer um suco detox para nós. Para dar uma desintoxicada, sabe? Mas enquanto não tem anjo para fazer um detox, faz jejum, irmão. Faz consagração. Para você entender que você tem um papel neste mundo. Revelar Cristo. Incentive uns aos outros. Amém? Isso é uma arma. Você sabia que isso é uma arma? Isso é uma arma. Incentive uns aos outros. Em amor e em boas obras. Boas obras, querido, não está ligado apenas à assistência social, tá? Boas obras muitas vezes é um abraço. Boas obras muitas vezes é uma ligação, que às vezes fica esperando o pastor fazer. Você não é membro da igreja? Você não é membro da igreja, irmão? Será que você não dá falta de irmãos aqui? Faz. Não fique esperando o pastor fazer. Ah, isso é papel do pastor. Queridos, onde está escrito na Bíblia? A Bíblia fala, Efésios 4,16, que na medida em que nós operamos juntos, cada um na sua função, o corpo é edificado e cresce em amor. Você precisa crescer, irmão. Tem que parar de meninice, tem que virar crente de uma vez. E por último, Paulo conclui dizendo o quê? Não deixe de congregar.
como é costume de alguns. Então, a quinta arma é: não abandone a igreja. Não abandone a igreja, irmão. Não saia, não se remova, não se dê o direito de ficar fora daquilo que Deus promove, porque tudo que Deus for promover no mundo, Ele vai promover através da igreja. Deus não vai fazer nada com ninguém isolado, Deus não trabalha com isolamento. Deus não é um Deus de faço eu, Deus é um Deus de façamos nós. Desde a criação do mundo, Ele não disse eu vou fazer, Ele diz façamos nós. Vamos fazer, é nós. Deus é um Deus de plural. Deus não é um Deus de singularidade, Ele é um Deus de pluralidade. Então não abandone a igreja. E o que Paulo ainda diz? Não deixe de reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar, irmão. Você conhece pessoas que estão desencorajadas de estarem na igreja? Encoraja ela, irmão. Bota coragem nela. Fala, irmão, ai, mas o fulano me magoou, querido. Enfia a mágoa goela abaixo e vai. E outra, se não está contente numa comunidade, vai para outra, meu Deus do céu, mas não saia da igreja. Eu não estou falando para de sair da Shalom. Eu estou falando não sair da igreja. A igreja não é a Shalom. Igreja é uma comunidade de pessoas lavadas e remidas do sangue de Jesus, compradas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Isso é a igreja. É essa que Jesus vem buscar. Eu não estou falando de uma comunidade local. Se uma comunidade local não satisfaz as suas expectativas, irmão, é simples. É só não sair em rebelião. Como que sai em rebelião? Fala mal do pastor, faz churrasquinho para falar mal de pastor, para falar mal de líder. Fala mal da igreja. Isso é maldição. A maldição não está em sair da igreja. A maldição, ela entra da maneira como você sai da igreja. Então não está, de repente não está feliz, não se encontra mais, não, o seu coração não está mais ali. É simples, irmão. Tem várias comunidades para você congregar. O que você não pode é você não pode deixar a igreja. Abrace 2 ou 3 pessoas que estão perto de você e fala para ela: não abandone a igreja, irmão. Fala para ela: não abandone a igreja, irmão. Não abandone a igreja, querido. Não abandone a igreja. Amém? Não abandone. Mas quando eu falo de não abandonar a igreja, eu não estou falando de frequentar culto, eu estou falando de conviver com pessoas, entendeu? Entendeu, querido? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu tenho certeza que você não conhece muita gente aqui. Então o que vai acontecer? Os da direita vão se cruzar com os da esquerda e vão se cumprimentar e vão se... Nossa, irmão, nunca te conheci aqui. Prazer, eu sou o fulano. Vamos lá? Fica de pé, vai. Eu vou ensinar vocês como é que convive. Eu vou ensinar vocês hoje a romper a faixa de Gaza. Vamos lá? Ó, os da esquerda vão se cruzar com o da direita. Vamos lá? 1, 2, 3 e ultrapasse a faixa de Gaza, vai. Faz um novo amigo. Vai conhecer quem você nunca conheceu na vida. Nossa, irmão, faz quanto tempo que você está na igreja? Nem conhecia o seu irmão. Nossa, nunca te vi. Mas não vai em quem você conhece, não, irmão. É para você ir em quem você não conhece. Nunca deu um abraço, nunca conviveu, nunca viu. Pode subir. Prazer, meu filho. Deus te abençoe, viu? Você é uma bênção. Eu te amo, viu? Você é uma bênção.
Amém, irmãos? Olha que excesso de comunhão linda. Agora eu posso acabar o culto meio-dia. Pode ficar, irmão, tá tranquilo. Amém, querido? Pode voltar para o seu lugar, mas fique de pé já, amém? Nós vamos encerrar. Pode terminar, eu não tenho pressa, fica tranquilo. Vai, se apresenta. Se você viu algum irmão não se apresentou, se apresenta para ele. Ficou fácil, irmão? Amém? Você viu como é gostoso? Amados, até agora tá todo mundo assim, ó. Agora tá todo mundo sorrindo. O milagre da comunhão. O milagre da convivência. Amado, não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Não abandone a igreja. Não importa qual seja o motivo. Não abandone a igreja. Amém, amados? Você viu como é gostoso? Amados, a gente vence barreiras quando faz isso. Sabe por quê? É muito comum nos dias de hoje, por causa dessa influência, a gente chega na igreja, a gente olha pro fulano. Eu não vou com a cara do fulano, é metido. Você nem conhece, irmão. Sabe por que o outro pensa que você é metido, irmão? Porque você carrega a unção da Dona Florinda. Passe a olhar mais ao seu lado. Conviva. Escute. A convivência da igreja gera cura. A convivência da igreja gera restauração. A convivência da igreja gera milagres. Amém, amados? Posso trazer uma palavra de revelação para você rápida, para a gente poder ir ao culto? Quem conhece a história da mulher da viúva, da mulher do fluxo de sangue? Todos conhecem? A Bíblia diz que essa mulher tinha um pensamento: se ao menos eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Agora eu pergunto para você, as vestes estavam sobre onde? Sobre o corpo de Jesus, amém? Então escute o que eu vou dizer para você, querido. Todo aquele que ousa tocar no corpo de Jesus, recebe cura. Todo aquele que ousa tocar no corpo de Jesus, recebe restauração. Todo aquele que ousa tocar no corpo de Jesus, recebe refrigério. E quem é o corpo de Jesus? A igreja. Sobre a igreja há um manto. O manto de Cristo está sobre a igreja. Então aprenda, querido, o valor da convivência. Não saia da igreja. Não saia da igreja. Nunca, coloca isso na sua cabeça. Nunca abandone a igreja. Nunca abandone a igreja. Porque o dia que você pensar em abandonar a igreja, o diabo sequestra a sua mente. E é isso que ele quer. O que o diabo mais quer hoje são pessoas fora da igreja. Aprisionadas numa filosofia teológica, achando que sabe tudo, mas na verdade se tornaram prisioneiros de Satanás. Vamos dar as nossas mãos?